Essa questão então da infecção pelo HIV dos pacientes com AIDS, isso tem uma sigla, né, hoje principalmente utilizada pelos órgãos oficiais, né, que é o PVHA, que é Pessoas Vivendo com HIV AIDS. Essa história começou no final da década de 80, início dos anos 90, quando a doença começou a se estabelecer aqui no Brasil. E o interessante é que foi bem o momento que eu estava na faculdade. Então, eu vivenciei na faculdade justamente esse momento de mudança de hábito, de mudança de comportamento que chegou na odontologia. O que não deixa de ter muita semelhança com esse momento atual que nós estamos vivendo agora, durante a pandemia, onde os nossos hábitos e os nossos costumes, eles estão sendo todos revistos. A gente está mudando a nossa maneira de se comportar. Naquele tempo, a luva estava entrando de verdade na faculdade. Foi bem no momento que a gente estava lá, no início dos anos de 1990. Até aquela época, se usava luva em cirurgia. Claro, quando eu comecei os atendimentos lá, já todo mundo usava luva. Mas muitos professores ainda eram muito resistentes, principalmente os professores que as disciplinas envolviam manipulação de materiais que grudava na luva e tal, e era um problema. E foi a partir daí, então, né, do medo de contaminação do HIV, que a luva entrou de vez na nossa prática, e aí hoje ela é algo assim indiscutível, mas a gente viveu, né, pessoalmente eu vivi esse momento de transição. E a gente enfrentava muitas dificuldades semelhantes àquelas que a gente está passando agora. Porque você tinha estabelecida a forma de contágio como transfusão de sangue, como sexual para o HIV, mas existia muita dúvida, existia muita insegurança. E você imagina isso acontecendo diferente de hoje, quando você tem a informação online, instantânea, quando você precisa consultar alguma coisa, basta você acessar o seu telefone ali e dar um Google, e você tem a informação que você precisa. Tem que saber filtrar, às vezes é boa, às vezes não é, mas enfim, a informação está disponível na sua mão. Naquele tempo não. Então você ficava atrás de artigo científico, demorava, era uma complicação conseguir um artigo científico, justamente porque não tinha internet, não tinha PDF, tinha que ver qual eram as revistas que a faculdade assinava. O grande medo que todos tínhamos de transmissão era a questão da saliva. E pouco tempo depois já foi ventilada a informação, a notícia de que o vírus estava presente na saliva. E hoje a gente tem até testes para diagnóstico, testes rápidos que envolvem justamente a saliva. E aí então, nesse período, a insegurança era muito grande no atendimento dos pacientes. Logo na sequência dessa compreensão, então, ou dessa necessidade de que os pacientes precisavam ser atendidos, porque também houve muita discriminação nesse período, houve muita resistência, muita gente não queria atender o paciente. E isso só piorou a situação, porque as pessoas começaram a negar, a não informar, a mentir nas anamneses, com medo de não receber o atendimento odontológico, de não receber o tratamento dentário que eles necessitavam. E então se chegou à conclusão, que é uma coisa que hoje é óbvia, né, mas na época não era, que você deveria usar a proteção universal e tratar todos os pacientes como se eles fossem portadores de HIV. E aí, de novo, vem essa conexão, essa lembrança do momento que a gente vive hoje da pandemia, onde você tem que usar barreiras universais. É claro que a forma de contágio do Covid, ela é completamente diferente da forma de contágio da AIDS e do HIV. Mas a preocupação do cirurgião dentista em não ser contaminado e realmente ter barreiras ou formas efetivas de proteção, ela é semelhante à que a gente vivia naquela época, assim, era uma coisa meio neurótica, assim. Quando aparecia um paciente na faculdade que todo mundo que ficava sabendo, não adianta, ficava sabendo, aquilo corria no ambulatório, a informação que o paciente era HIV e tal. E se tratava todo mundo, ainda não tinha, como paciente com AIDS, paciente aidético, diferente desse entendimento atual que nós temos, onde você separa os indivíduos portadores do vírus daqueles indivíduos que já têm
as manifestações da doença. E basicamente, as manifestações da doença é o aparecimento de outras doenças. Então você vai ter um conjunto de doenças que são mais diretamente relacionadas ao HIV e à AIDS.